A paz do Senhor para todos. Glória a Deus por essa oportunidade que Deus nos concede. Estarmos aqui mais uma vez, aqui na minha página, falando de Jesus, falando de Bíblia, esse ano com temas atuais. Quem me acompanha aí já está vendo, né, que eu já fiz aí, eu acho que 3 lives, né, com temas atuais. Acompanha aí na minha página. E hoje eu vou falar sobre os sinais evidentes da volta de Jesus. Jesus voltará, Jesus vem, né? Ele voltará, ele virá novamente. E quais são os sinais, né, evidentes da volta de Jesus? O que a gente pode olhar em volta e perceber que realmente Jesus está voltando? Então, nosso tema da nossa live será esse hoje. Eu estou muito feliz de estar em 2025 continuando fazendo essas lives, né? Que tem abençoado muitas pessoas. De repente, assim, na hora, a gente não consegue ter um grupo grande. Bom dia, bom dia. Mas a live fica gravada, né? E está tendo um número muito bom de visualizações. Então, graças a Deus, o Evangelho do Senhor está sendo espalhado, né? Anunciado. E é isso que o Senhor nos chamou para fazer. Antes de começar aqui, na nossa live, eu queria, assim, deixar, assim, recomendação para você, né? Além aqui do Instagram que eu tenho aqui falando de Jesus, eu tenho esse Instagram aqui, ali com Bíblia. Eu tenho também um Instagram, Alessandra Mix, M-I-S-S, tá? De missionária, tá bom? Também tá disponível aí para você acessar, tem muita coisa boa lá. E eu estou também com um site, né? Um site funcionando, alecombiblia.com.br. Se você não acessou ainda, acesse esse site. Todo dia tem uma reflexão nova lá no site, tá? Na parte do meu blog. Todo dia tem uma reflexão lá para você. Então, vamos, 2025 ligados, né? Conforme a irmã tá falando aí, né? Boa tarde com Jesus está dizendo aí. Vamos ficar ligados em 2025. Para que o Senhor, ele fortaleça cada vez mais o nosso coração, ok? Então vamos lá, sinais evidentes da volta de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Hoje a live está muito boa, com certeza as pessoas depois vão acessar e vão mandar feedback, né, para mim, porque a live realmente está muito boa. Nós vamos falar de assuntos atuais, coisas que estão acontecendo agora e que Jesus já tinha nos prevenido sobre isso. Tá? São lives interessantes, bíblicas, tá? Aqui não tem mistura com nada, é Bíblia pela Bíblia. Se você me conhece, você sabe disso. Então vamos lá. Mateus, capítulo 24. Provavelmente eu vou fazer 2 partes dessa live, porque vocês vão ver que tem muita coisa para falar e não dá tempo de falar tudo, tá? Até porque o capítulo 24 de Mateus é um capítulo muito grande. Jesus falou sobre vários assuntos do final dos tempos, então não dá para você falar tudo, senão você não consegue compreender. Então a gente vai falando aos poucos para que as pessoas possam compreender, tá bom? Eu sou muito didática, eu não tenho pressa, tá bom? Se a gente não conseguir hoje, geralmente eu faço minha live no sábado, tá? Tô fazendo hoje porque hoje de manhã eu estou livre, não tem culto na minha igreja, não tem EBD. Então eu vou fazer no domingo. Ontem eu tive um compromisso, vou fazer hoje. Mas geralmente as minhas lives aqui são aos sábados. Então se não der pra gente falar tudo hoje, a gente vai falar sábado que vem a segunda parte, tá bom? Então vamos lá. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos aqui e depois nós vamos destrinchar esses versículos. Nós vamos analisar esses versículos, versículo por versículo. Na realidade, essa é a pregação mais difícil que tem. Né? A minha mensagem expositiva é a mensagem mais difícil que tem, né? E eu tô acostumada a fazer isso aqui nas minhas lives, e tô acostumada a pregar assim também, né? Quem me conhece sabe. Então a gente vai destrinchar o texto, vai ver o que o texto realmente está dizendo pra gente, porque essa é a mensagem que a gente precisa, o texto pelo texto. Então vamos lá. Mateus 24. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha a pergunta. Vamos lá, vamos continuar. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou ler somente até o versículo 13, tá? Se der tempo, a gente continua aí a partir do 14. Porque aqui, gente, Mateus 24, Jesus fala sobre vários períodos. Só que Jesus, ele não definiu cada período, ele falou de uma forma geral. Então, esse capítulo aqui, ele traz muita confusão para algumas pessoas. Porque aqui Jesus falou sobre a tribulação dos judeus, falou sobre a destruição do templo, né? Falou sobre o período da grande tribulação, quando o anticristo vai se assentar no templo querendo ser Deus, né? Aqui Jesus está falando sobre os acontecimentos finais. Ele está falando da figueira, que simboliza o próprio Israel, tá? E tem muita gente que acha que Israel não tem nada a ver com a gente, né? Então, assim, são muitos assuntos. E fala também do retorno dele, como será, como se dará, o que vai acontecer. Então, é um capítulo longo, com muitas informações, que não adianta eu sair falando aqui, atropelando tudo. Então, eu li aqui só até o versículo 13, e a gente vai meditar nesses versículos aqui primeiramente, tá? E se não der tempo de a gente falar tudo, que provavelmente não vai dar, a gente vai fazer uma segunda parte dos sinais evidentes da volta de Jesus, ok? Então vamos começar aqui. Nós fizemos uma leitura aqui no capítulo 24 de Mateus. Jesus, ele estava ensinando no Monte das Oliveiras. Esse fato por si só já é algo muito interessante. Por quê? Eu vou explicar para você por quê. Esse fato já era muito importante. Mateus 24 começa que quando Jesus saiu do templo, se aproximou dele os discípulos. Os discípulos de Jesus se aproximaram. E esses mesmos discípulos passaram a mostrar a Jesus a estrutura do templo. Está dizendo aí, ó, quando Jesus saiu do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porque os discípulos estavam mostrando a estrutura do templo para Jesus. Será que Jesus não sabia como era a estrutura do templo? Jesus viveu naquele tempo onde o templo estava ali reconstruído, foi reconstruído por Herodes. Será que Jesus não conhecia a estrutura do templo? Por que os discípulos mostraram para Jesus a estrutura do templo? O que estava acontecendo aqui nesse versículo 1? Então a gente vai analisar culturalmente também, tá? A gente precisa analisar os textos dentro da cultura, da ótica da cultura que aquele texto foi escrito. Para os judeus, o templo era muito importante. Era muito importante. A vida religiosa do judeu era ao redor do templo. Você percebe que existem períodos, né? Existiam e existem, né, ainda, períodos em que os judeus de todas as partes, eles subiam a Jerusalém, né? Existiam algumas festas específicas que os judeus precisavam estar no templo. A Páscoa era uma delas. Então, assim, toda a estrutura religiosa do povo era ao redor do templo. Então, o templo era muito importante. A partir do primeiro templo lá, que foi construído por Salomão, né?
era muito importante. Mas você sabe que Jerusalém foi destruída e reconstruída várias vezes, ela teve vários inimigos ao longo da história. Nesse momento aqui, o templo já estava reconstruído. Por quem? Herodes ajudou os judeus a reconstruírem esse templo. Esse templo aqui, gente, era magnífico. A gente não tem, assim, como saber exatamente como era, mas o templo era muito bonito, tá? Aqui na Bíblia de aplicação pessoal fala, né, dos pórticos que tinham ali, muitas colunas. Então o templo era realmente muito bonito. O Herodes, para manter vamos dizer, uma amizade com os seus súditos, né, porque ele tinha súditos de várias nações, inclusive os judeus, então ele ajudou a montar aquela estrutura, embelezar o templo, né, restaurar o templo, tudo mais. Quando Jesus falou que não ia ficar ali pedra sobre pedra que não fosse derribada, gente, aquilo causou um espanto muito grande nos discípulos, tá? Ninguém queria que o templo fosse derrubado, ninguém queria isso, porque afinal de contas o templo estava ali reconstruído, né? Nabucodonosor tinha destruído o templo anos atrás, né? E o templo na época de Jesus estava reconstruído com a ajuda de Herodes. O templo estava reconstruído, então os judeus, eles estavam ali sob dominação romana, mas eles tinham liberdade, né, na sua fé, nas suas crenças, né? Os fariseus e os escribas tinham liberdade para ensinar a Torá, ensinar a palavra. Então estava tudo caminhando. Então, quando Jesus fala assim, vocês estão vendo a estrutura desse templo? Vocês acham tão bonito, e realmente é bonito, mas Jesus, ele não se deixou levar por essa beleza exterior. Então Jesus fala assim, olha, vocês estão vendo isso tudo? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus ali já dando um toque de realidade para os seus discípulos, né, e para as pessoas que estavam ouvindo essa palavra saindo da boca de Jesus. Realmente Jesus não estava mentindo, porque Jesus é a verdade, né? 40 anos depois que Jesus falou isso, realmente o templo foi destruído, né? No ano 70, o general Tito entra ali e destrói tudo, né? No ano 70 depois de Cristo. Então realmente aquilo que foi falado ali, né? Aquilo que foi falado pela boca de Jesus realmente aconteceu. O que Jesus estava dizendo ali? Gente, a vida espiritual de vocês não pode estar atrelada a um templo físico. É isso que Jesus estava falando. A vida espiritual de vocês não pode estar atrelada a um templo físico. Porque a hora que esse templo físico acabar, o que será de vocês? É isso que Jesus está dizendo, tá? E a gente pode trazer isso para os dias atuais também. É importante o templo físico, a estrutura física, o local onde a gente se reúne para adorar a Deus, para louvar a Deus, é muito importante. Mas a nossa fé e a nossa espiritualidade não pode estar atrelado a nada material. A nossa fé precisa transcender o material. Porque quando a gente não tiver nada material, isso não pode interferir na nossa fé, na nossa estrutura espiritual. É isso que Jesus está falando. Então, ele começa assim, né? Mateus 24, que para quem chegou agora, Soninha tá aí, chegou, Eliane também. Então, estamos em Mateus 24. Então, Jesus está dizendo, olha, a fé de vocês, a espiritualidade de vocês não pode estar atrelado a algo físico. Porque esse templo maravilhoso que vocês estão vendo não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus já começa a falar isso. E aí, ele estava sentado no Monte das Oliveiras. Ele estava sentado no Monte das Oliveiras. E chegou alguns discípulos. E os discípulos em particular perguntaram para ele, olha a pergunta, dize-nos quando serão essas coisas, Jesus? E qual será o sinal, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Olha só, gente, é muito importante essa pergunta que os discípulos fizeram aqui para Jesus, porque Jesus falou algo e saiu, né? Ele falou que não ia ficar pedra sobre pedra naquele templo que não
ficasse de pé e saiu. Então, eles ficaram curiosos. Quando vai acontecer isso? Quando que a gente vai ficar sem templo? Eles queriam realmente saber essa informação, né? E aí eles engatam na outra pergunta. E qual será o sinal da sua vinda e do fim do mundo? Então eles fizeram ali praticamente 3 perguntas para Jesus, né? Eles fizeram ali praticamente 3 perguntas para Jesus. E o interessante, já vou falar sobre essas perguntas, o interessante é que onde Jesus estava quando eles fizeram essa pergunta? Jesus estava no Monte das Oliveiras. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora, né? Existe uma profecia de Zacarias, tá lá em Zacarias capítulo 14, Zacarias 14, vamos lá, gente. Hoje é a hora de abrir Bíblia e aprender, tá? Zacarias capítulo 14, versículo 4 diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a oriente de Jerusalém, e o Monte das Oliveiras será cortado pelo meio, do oriente para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte será retirado para o norte, e a outra metade será retirado pelo sul. Versículo 5, Zacarias fala assim: fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugiste de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá com todos os seus santos. Assim, eu fico impactada como que a Bíblia ela se completa a si mesma. Então, gente, olha que interessante, nada disso é coincidência. Jesus estava no Monte das Oliveiras quando os discípulos perguntaram quando seria a volta dele. Quando seria o fim do mundo, quando seria a volta dele. E Jesus estava exatamente no Monte das Oliveiras. E uma profecia antiga de Zacarias, que eu acabei de ler aqui, Zacarias 14, versículo 4, versículo 5, diz: quando Jesus retornar à terra, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E esse monte vai se fender. Já tem uma rachadura nesse monte, tá, gente? Pois vocês pesquisem. Já tem uma rachadura nesse monte. E Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras e vai fazer... essa rachadura vai acabar de se completar. Então vai ter um vale ali, vai ter um buraco ali no Monte das Oliveiras, onde os judeus vão fugir por esse buraco. Isso vai ser um pouquinho antes de Jesus retornar. Então já existia uma profecia de Zacarias falando sobre isso. E aqui em Mateus 24, Jesus está aqui no Monte das Oliveiras, exatamente onde iria acontecer, né? Porque esse fato ainda não aconteceu, onde vai acontecer isso. Então você vê como é que a Bíblia ela se conecta, os fatos se conectam, e Jesus, ele está exatamente nesse lugar, né? Então aquele momento era um momento apropriado para os discípulos perguntarem: quando, Jesus, você virá com todo o seu poder, com toda a sua glória? O que a gente pode esperar desse momento? Eles queriam saber, porque ali estava o mestre dele, eles queriam saber como que isso ia acontecer. É muito interessante, eu fico assim maravilhada, né? E Jesus, quando ele responde, ele dá todas as informações pra gente. Por isso a gente não pode estar enganado. E é isso que a gente está estudando aqui hoje, tá? Os sinais evidentes da volta de Jesus. Qual o sinal? O importante aqui é a gente entender, gente, que a gente não precisa ficar atrás de sinais. A resposta de Jesus já fala isso, né? A gente fala assim, as coisas que vão acontecer, mas deixa eu dizer para você, aquelas pessoas que estão o tempo todo atrás de sinais, elas são facilmente enganadas. Então é isso que Jesus explica para os discípulos aqui. Você vê a resposta de Jesus? Versículo 4, Jesus responde essas perguntas todas que foram feitas para ele. E olha o que ele responde. Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então olha só, acautelai-vos, que ninguém vos engane. O que Jesus responde aqui? Jesus recomenda aos seus discípulos que eles se preocupem menos com a data e mais com estar preparado. Então Jesus aqui, ele é pontual nisso. Ele fala assim, olha, cautelai-vos. A primeira coisa que sai da boca de Jesus quando ele é perguntado sobre tudo isso.
Ele vai dar detalhes depois, a gente vai ver aqui no capítulo. Mas a primeira coisa que sai da boca de Jesus é uma coisa pra gente ficar ligado. A primeira coisa que sai da boca de Jesus: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então vocês não precisam ficar preocupados muito com a hora que vai acontecer, a ocasião que vai acontecer, a data exata que vai acontecer, mas vocês precisam estar preparados para que ninguém vos engane. Então Jesus está falando aqui que o engano será algo muito pernicioso. É a coisa mais horrível, é o fato mais horrível, vamos dizer assim, que antecede a volta de Cristo é o engano. E isso a gente precisa ficar ligado, isso é sério. Nós estamos vivendo na era do engano. Nós estamos vivendo na era do engano. E Jesus já falou sobre isso aqui em Mateus 24. As pessoas, elas querem ver sinais. Elas querem ver coisas acontecendo, elas querem ver maravilhas, né? E quando a gente entra nesse caminho de ver sinal, de ver maravilha, de ver coisas extraordinárias, a gente se torna suscetível ao engano, tá? A gente se torna presa fácil do engano. Existem muitos falsos profetas nessa era, existem falsos irmãos nessa era, falsos profetas nessa era. Aqui mesmo no Mateus 24, lá no versículo 11, né, fala sobre isso. A gente vai chegar lá, tá? E esses falsos profetas, eles operam com falsos sinais de poder e falsos sinais de autoridade. Então é por isso que Jesus está falando aqui. Vocês precisam ter cuidado para que vocês não sejam enganados. O foco de vocês tem que ser eu. Em outras palavras, está dizendo isso. O nosso foco, gente, precisa ser a pessoa de Jesus. O nosso foco precisa ser Jesus. Por quê? Porque nós estamos na era do engano. Nós estamos na era do engano, sabe? O que é engano? É mentira. Nós estamos na era de falsas verdades, de mentiras. E quando a gente fala em engano, a gente está falando em apostasia. Quem é enganado? Aquele que serve a Deus. Sabe? O engano, o foco dele são as pessoas que estão no rebanho. O foco do engano é tirar as pessoas das mãos de Cristo. Claro que ninguém pode fazer isso. Só a própria pessoa mesmo é que se deixa levar, né? Porque aquelas pessoas, aquelas ovelhas, aqueles filhos que Jesus pegou em sua mão, ele não vai largar, tá? Mas às vezes, né, é a própria pessoa que sai com seus próprios pés. Elas entram pelo caminho do engano. Se os crentes não pudessem ser enganados, Jesus não falava sobre isso aqui. Então a gente precisa ter os pés no chão e a cabeça no céu, tá? Ah, não, a gente não precisa fazer nada não, que vai dar tudo certo. Não vai por esse caminho não, gente. Porque senão Jesus não tinha falado com a gente aqui, ó. Acautelai-vos, toma cuidado. Toma cuidado, para que ninguém engane vocês. Jesus falou isso. Se Jesus falou, ele acautelou seus discípulos, ele está acautelando a gente também. Então, existe a parte que é para nós fazermos. Então, esse capítulo 24 é uma joia. É um capítulo riquíssimo para nos ensinar, tá? E com certeza vai ter a parte 2 desse vídeo, porque vocês vão ver aqui que não vai ter como eu falar tudo. Eu parei aqui no versículo 13, Mateus 24, do 1 ao 13, tá? E a gente vai seguir depois na parte 2. Quando a gente fala engano, a gente está falando em apostasia. O que é apostasia? Apostatar é voltar atrás, tá? Só apostata quem já estava dentro. A paz do Senhor, Aninha, a paz do Senhor. Então, no versículo 4 e no versículo 5 fala, né? Jesus fala, acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, versículo 5, dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Lá no versículo 23, está falando assim, ó, aí de Mateus 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Ó o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, farão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até
até os escolhidos. Olha só. Eis que eu já vou-lo tenho predito. Olha o que a gente está falando. Eu já estou avisando vocês, tá? Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, gente, olha como é que o texto é rico. Olha como é que Jesus dá detalhes do que estaria acontecendo nesse tempo, tá bom? Então, quando a gente fala em apostasia, o que a gente está falando? O que Jesus está falando aqui do engano, da apostasia? Ele está falando de falsos messias, pessoas dizendo que vem em nome de Deus. Preste atenção nisso, gente. Falsos profetas, falsos irmãos, falsos cristãos, falso evangelho e falso cristianismo. Nós estamos vivendo nessa era. Nós estamos vivendo nesse tempo. Jesus fala essas palavras aqui em Mateus 24, né, gente? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Naquela época, já estava acontecendo. Hoje, isso é muito mais visível. Isso é muito mais real. A era do engano. Nós estamos na era do engano. Nós estamos vivendo na era do abandono à fé verdadeira, sabe? É um engano religioso. Nós estamos na era do engano religioso. Nós estamos na era das novas seitas. Nós estamos na era das novas igrejas. Nós estamos na era das novas doutrinas. Se você for uma pessoa estudiosa, curiosa, como eu sou, eu sei que tem muitos cristãos assim, graças a Deus, você vai ver, faz uma pesquisa, quantas igrejas já surgiram de 100 anos para cá? Quantas novas doutrinas surgiram de 100 anos para cá? Bota só por baixo, 100 anos. Quantos falsos ensinos surgiram de 100 anos para cá? Quantos desvios teológicos graves surgiram de 100 anos para cá? A coisa tá feia, gente. A coisa está feia. É por isso que esse ano eu estou fazendo lives bem atuais. Já fiz algumas. Se você me segue aqui pelo canal aqui do Instagram, gente, tem lives aí já gravadas, uma bênção, tá? Se você tiver dificuldade, me manda pelo privado que eu mando o link para você. Nós estamos falando de temas atuais. Eu já fiz, acho que 2 ou 3 lives, 2025 eu já fiz temas atuais, coisas que estão acontecendo agora, e vem muita coisa boa por aí, tá? Porque eu tô me dedicando a isso. Então nós estamos vivendo nessa era. Nós estamos vivendo na era do engano, na era dos desvios teológicos graves. Mas, Alessandra, que desvios teológicos graves são esses que a gente está vivendo? Vou falar para você agora, né? Na próxima live também. Liberalismo. Nós estamos na era do liberalismo. Gente, muitos cursos teológicos já se entregaram ao liberalismo. Muitas igrejas já se entregaram ao liberalismo. É um desvio teológico grave. O liberalismo, ele assume uma postura de que tudo é permitido em nome do amor de Deus. E muitas pessoas já entraram por esse caminho, tá? Antigamente você ia fazer um seminário teológico para você aprender, para você se aprofundar nas escrituras. Hoje corre-se o risco de você entrar no seminário teológico e sair com a cabeça toda deturpada. A coisa é séria, tá? A coisa é séria. Então é a era do engano, é a era dos desvios teológicos. Um deles é o liberalismo. Nós já estudamos até sobre isso nas lições da escola dominical do trimestre passado. E é muito bom, se você tem a revista, voltar lá e ler de novo, porque a gente precisa estar bem afiado na palavra, gente, nesse tempo. Misticismo. Nós vivemos num país, né, o Brasil é um país de um grande caldeirão de culturas. Normal, é a nossa formação. Nós temos aqui o indígena, nós temos o africano que veio para cá, né, trazido como escravo para trabalhar aqui. Nós temos o europeu, né, que descobriu o Brasil, quem sabe que não descobriu coisíssima nenhuma.
Mas a gente tem um caldeirão de misturas de culturas. A gente já tem os imigrantes que vieram também, né? Nós temos comunidades japonesas, nós temos comunidades italianas, desde a época que o Brasil foi descoberto para cá. Então, o Brasil é um caldeirão de religiões, é um caldeirão de culturas, é um caldeirão de muita coisa. Só que isso é muito perigoso quando a gente fala de fé. Quando a gente fala de fé. Por quê? Porque o perigo é a gente entrar pelo caminho do misticismo. O misticismo ele não é bíblico. E nós temos que ser bíblicos. O misticismo é aquela questão como é que eu posso explicar isso para vocês? O misticismo é aquela questão, tipo assim, eu atribuir um poder a algo que não tem poder. Por exemplo, irmãos, essa caneta aqui é ungida. Essa caneta é ungida. Essa caneta aqui pertence à pastora Alessandra, uma mulher consagrada, uma mulher cheia de Deus, uma mulher que ora 3 vezes ao dia, uma mulher que sobe monte. Essa caneta aqui é ungida. Aqui, ó, eu vou orar por 100 canetas. Eu vou subir um monte com 100 canetas e vou orar. E vou distribuir para você. E quando você chegar no lugar que você precisa tomar posse, você vai assinar seus documentos com essa caneta que é ungida. Tá entendendo o que eu tô falando? Isso é um caminho de misticismo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, gente. Isso é misticismo. Isso vem de religiões que transitam pelo Brasil. Vem de culturas que transitam pelo Brasil. Isso não é bíblico. E muitas igrejas entraram pelo caminho do misticismo. Ela é em si ungida, é rosa ungida, é sal grosso. Sabe? É atribuir um poder a um objeto que não tem poder. O poder está em Deus. O poder está em Deus. Só que, o que acontece? Hoje as pessoas não querem ouvir sobre isso. Por que as pessoas não querem ouvir? Porque nós estamos na era do engano. Quanto menos as pessoas souberem do verdadeiro evangelho, mais fácil as pessoas serão manipuladas. Entendeu? Então, aí é o perigo. É por isso que eu tenho dito aqui para as pessoas que eu conheço, as pessoas que convivem comigo, se apega na palavra. Se apega na Bíblia, porque senão você será enganado. O fato é esse. Nós estamos vivendo na era do engano. Nós estamos vivendo na era do liberalismo, do misticismo e do sincretismo religioso. Essa é a era. Então, se você não tiver firmado na palavra de Deus, na verdadeira palavra de Deus, você será presa fácil dessa era. Por que não há um interesse das pessoas se aprofundarem na Bíblia? Por que não há um interesse, gente, do aprofundamento na palavra de Deus? Porque, como eu disse, se a pessoa não conhece a palavra, ela é manipulada. Ela acha que aquilo que ela pensa é verdade. Porque ela já foi manipulada. Ela já foi manipulada. Então, se eu não conheço a Bíblia, qualquer pessoa que fala uma coisa pra mim, eu vou acreditar, principalmente se a pessoa for um espiritual, for um grande líder. Aí a pessoa fala assim, poxa, se a pessoa tá dizendo, deve ser verdade. Não, deve ser não, você tem que conferir na Bíblia. Você tem que conferir na palavra, se realmente aquela pessoa tá falando de acordo com a palavra, gente. A gente não pode sair aceitando qualquer alimento achando que é Bíblia, não. Hoje, há muita mistura. Então, quando Jesus falou assim, acautelai-vos para que ninguém vos engane, quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, qual será o sinal do fim do mundo, o sinal da sua vinda? Como vai ser isso? O que Jesus fala? A primeira coisa que sai da boca de Jesus, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Cuidado para ninguém enganar vocês. A verdade, ela está sendo torcida. A verdade está sendo torcida. Emet, a verdade. Emet, né, no hebraico, emet. Se você tira a primeira letra da palavra verdade no hebraico, sabe o que fica? Morte. Então, qual é a primeira letra da palavra verdade no hebraico? É o Aleph. É a letra de Deus. Se você tira Deus da verdade,
você está morto espiritualmente. Não existe vida sem Deus. Não existe vida sem Jesus. Então o próprio Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então se apega com Cristo. Gente, o foco é Cristo. O foco é a palavra. Então você vê, se você acompanha, né, as coisas que vêm acontecendo, as igrejas mortas na Europa, onde aconteceu grandes avivamentos, hoje está morto. As igrejas da Europa estão mortas, gente. Igrejas estão se transformando em danceterias, em bares. Eu coloquei, quem me segue aqui pelo Instagram, viu que eu coloquei um vídeo, né? Pessoas malhando dentro de igrejas históricas na Europa. Isso não é invenção não, gente. Realmente, e já vem acontecendo isso há muito tempo. Igrejas onde começaram grandes avivamentos, onde grandes pregadores pregaram a palavra, né? Grandes pregadores, avivalistas pregaram a palavra, hoje se transformaram em bares, em danceterias, igrejas históricas. E às vezes eles nem se dão ao trabalho de tirar aquela estrutura de igreja, fazer uma outra estrutura, derrubar e fazer de novo. Não, eles aproveitam aquela estrutura de igreja e ali transformam em bares, transformam em danceterias, transformam em academias. Eu coloquei um vídeo aí essa semana, né? Eu coloco muita coisa, né, gente? Então, mas tá aí. Pra quem quiser ver. Não é mentira, não é fake, nem nada. É realmente o que vem acontecendo. Então, o que vem acontecendo? Na América, a mesma coisa. Nas Américas, a mesma coisa. Né? É um país nominalmente cristão, mas que você vê que os crentes são nominais. Os cristãos na América são nominais. Existem igrejas fervorosas na América? Existem. Né? Existem algumas, né? Algumas igrejas fervorosas na América. Mas a maioria esfriou. A maioria nem vai à igreja. A pessoa diz que é cristão, mas não conhece Bíblia, não conhece nada, não vai nem à igreja, só diz que é cristão. E isso está virando moda aqui no Brasil também. Está virando moda aqui no Brasil também. Crentes nominais. Crentes que você só vê no dia da ceia, às vezes, né? Que vão uma vez por mês na igreja, sabe? Pessoas que não têm compromisso nenhum, que você convive no trabalho, na faculdade, você nem sabe que aquela pessoa é cristã. E um belo dia você descobre, ela fala, não, eu sou crente, sou da tal igreja. Não tem uma vida de cristã, não vive uma vida de cristã. Crentes nominais, não, eles acham assim, não, eu tenho uma carteirinha, eu pertenço àquela igreja, mas não tem responsabilidade nenhuma, não tem compromisso nenhum com a igreja, nem vive como um cristão. Isso está acontecendo, vem acontecendo na Europa e na América, e está acontecendo aqui no Brasil também. Tá? Isso está acontecendo no Brasil também, apesar de ter um número enorme de igrejas, o número de descompromissados com a igreja é alarmante, o número de desigrejados é alarmante. Vou fazer uma live só sobre isso, tá? Vou esperar mais um tempinho aí. Esse ano eu vou fazer uma live só sobre os desigrejados, que às vezes a gente mete o pau nos desigrejados, mas a gente tem que saber que existem alguns motivos, claro, né? A gente não vai dar aqui desculpa para desigrejado, mas um fenômeno que vem acontecendo nas igrejas que também está contribuindo para os desigrejados. Então eu vou fazer uma live só sobre isso, porque não tem como falar assim simplesmente, tem que ser uma coisa bem aprofundada. Então a gente está vivendo na era da verdade sendo torcida, no comércio dentro da igreja. Não estou falando, gente, estou falando igreja geral, tá, gente? Estou falando maneira geral, tá? Eu sou uma estudiosa da Bíblia, da palavra, dos fenômenos, dos acontecimentos bíblicos. Eu sou uma teóloga, eu tenho que fazer isso, né? Eu não posso ficar engessada só numa visão, eu tenho que ver tudo, tá? E quando eu falo aqui igreja, estou falando de igreja no modo geral. Estou dizendo que está existindo um comércio dentro das igrejas, e isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Muitas igrejas se transformando em empresas, essa que é a realidade. Essa que é a realidade. O evangelho virando objeto de consumo. Evangelho virando objeto de consumo. E os crentes como consumidores. Isso é uma realidade, tá? Então existem aí instituições religiosas, não vou dar nome de nada aqui, porque eu também não sou doida, tá? Não quero responder processo, porque as pessoas vivem na mentira e não querem ser confrontadas. Então eu não tô aqui para ficar citando o nome, mas eu vou falar de uma maneira geral e você que é inteligente vai saber do que eu tô falando, tá? Então assim, a igreja virou comércio, a igreja no modo geral. Tô falando de instituição.
Não estou falando da igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Dessa não. Essa ninguém mexe, essa ninguém toca. A igreja de Jesus, a noiva de Jesus, ninguém mexe, ninguém toca. Ela é a igreja de Jesus, comprada e selada com o sangue de Jesus. E quando Jesus voltar, ele vai arrebatar essa igreja. Tá? Não é dessa igreja que estou falando. Estou falando da igreja instituição. Instituições. Virou comércio. Existem instituições que já têm as suas próprias editoras. E elas já fazem um número determinado de produto para que os crentes da sua instituição comprem. São pessoas que estão milionárias. Milionárias. Virou comércio. Virou há muito tempo, né? Isso não é agora. Há muito tempo. Sabe? Virou comércio. Pessoas enriqueceram, estão milionárias por conta da lã das ovelhas. Essa que é a realidade. Mas por que isso acontece? Porque são pessoas que não conhecem a Bíblia. São pessoas que não conhecem a palavra. A partir do momento que você se aprofunda na palavra, você conhece a palavra, o Espírito Santo vai falando para você, isso aí não sou eu não. Isso aí não sou eu não. E a pessoa sai. Foge dela, povo meu. Tá lá em Apocalipse. Sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Quando a gente lê a Bíblia, a gente sabe. Mas, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas. Essa que é a realidade. O evangelho virou comércio. Falso evangelho. Verdadeiro não. Verdadeiro não foi contaminado. Mas o falso, existe um falso evangelho. Que estão transformando as pessoas em consumidores. Todo mundo tem que comprar tal produto. De tal igreja que todo mundo vai ter que comprar tal produto, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Virou comércio. Essa que é a realidade. E líderes religiosos aí, milionários. Eu acho que se você está numa igreja, instituição, tô falando instituição, olha para os seus líderes. Olha para os seus líderes. Se eles vivem uma vida que não é compatível, sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Acorda. Acorda. São as formiguinhas trabalhando embaixo para manter o nível social desses grandes líderes lá em cima. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então preste atenção, gente. Olha para Jesus. Olha o que Jesus ensinou. Apóstolo Paulo disse, digno obreiro do seu salário. Não estou dizendo aqui que um pastor não pode ser mantido pela sua igreja. Tem que ser mantido pela sua igreja. Se é um pastor que se dedica exclusivamente à sua igreja, nós temos igreja assim, a Batista é uma delas. O pastor é exclusivo da igreja. Ele não tem um trabalho fora. Ele só é pastor daquela igreja. Então a igreja tem que manter ele sim. Tem que dar um bom salário, tem que dar um carro para ele se locomover, tem que pagar um plano de saúde, tem que cuidar dele e da família dele. Isso é bíblico. Digno obreiro do seu salário. Agora, líderes que vivem da lã das ovelhas, com carros de luxo, um atrás do outro, coleção de carro de luxo, casas milionárias, casas no exterior, só usa roupa de grife. Tá entendendo? Só come em bons restaurantes, à custa da lã das ovelhas. Isso é bíblico? Não. Jesus não ensinou isso, gente. Os apóstolos não ensinaram isso. Jesus não ensinou isso. Mas por que as pessoas se sujeitam a isso? Porque elas não conhecem a palavra. Elas não conhecem a Bíblia, elas não leem a Bíblia. Entendeu? Porque a ovelha, ela é facilmente enganada. A ovelha não tem noção. Estuda como que é uma ovelha. Então Jesus falou sobre isso. Olha, Jesus, o apóstolo Paulo, os discípulos, né, que foram os apóstolos, vai ler as cartas paulinas, as cartas que Paulo escreveu. Quando eu sair do meio de vocês, vai entrar no meio de vocês lobos devoradores. Lobos devoradores. O que um lobo faz, gente? O lobo não pensa no progresso da ovelha. O lobo, ele não pensa na saúde espiritual da ovelha. O lobo quer devorar a ovelha. Ele não está preocupado com a ovelha. Mas, irmã Alessandra, por que as pessoas se sujeitam a isso? Porque elas não conhecem a palavra. Então, o que Mateus 24 está dizendo aqui? O que Jesus está dizendo em Mateus 24? Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Olha o que Jesus falou aqui, gente. Não são palavras minhas. Não são palavras minhas.
Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Tá entendendo? Então a coisa é séria. Igrejas transformadas em empresas, evangelho virando objeto de consumo e os crentes virando consumidores. Quando o evangelho de Deus é tão simples, a palavra de Deus é tão simples, gente. É triste a gente ver o que está acontecendo, mas Jesus falou sobre isso. Jesus não deixou ninguém enganado. As pessoas são enganadas porque elas realmente não conhecem a palavra. Então vamos continuar aí? Vamos continuar? Vamos continuar, senão a gente não sai daqui, né? Versículo 6. Versículo 6 fala assim, Jesus, né, falando sobre esses sinais. Vamos lá. Ele está dizendo assim, vamos lá no versículo 6. E ouvireis de guerras e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Jesus aqui está falando das guerras e dos rumores de guerra. Gente, ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Como eu falei para vocês, eu sou uma pessoa curiosa, uma pessoa que faz muita anotação, que lê muito. E a gente percebe isso, né? Com as minhas leituras. Que a gente percebe? São 13 anos de guerra para 1 ano de paz. Então o que Jesus falou aqui, que haverá guerras e rumores de guerra, é real. É real o que Jesus falou. Desde 1945 para cá, por que eu estou colocando 1945? Porque 1945 foi a Segunda Guerra Mundial. Então, de 1945 para cá, a gente fala assim, poxa, não teve mais guerra mundial, irmã Alessandra. Sim, não teve mais guerras a nível mundial, graças a Deus. Mas existiram, né, muitas guerras após esse período, tá, gente? Se a gente for fazer uma pesquisa apurada sobre as guerras que já tiveram depois de 1945, foram mais de 300. Tá? Não tem como eu ficar falando aqui uma por uma para você, até porque seria muito cansativo. Mas já houve mais de 300 guerras após a Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Então, nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Guerras variadas, em países diferentes, tá? Mais de 200 milhões de pessoas já morreram em virtude dessas guerras. Então, deixa eu dar um dado para você, talvez você não saiba. Por isso que essa live é legal, é importante, que a gente está aprendendo aqui um pouquinho. Quase 50% de todos os cientistas do mundo, preste atenção nesse dado que eu vou dar para você agora. Quase 50% dos cientistas do mundo, para ser mais exato, 500 mil cientistas, se eu juntar todos os cientistas do mundo, quase 50% estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Se você não sabia disso, fica sabendo disso agora, tá? Os cientistas deveriam estar estudando o que, gente? O que os cientistas deveriam estar estudando? O que os cientistas deveriam estar trabalhando? Na cura de doenças, né, gente? Em descobrir novos medicamentos, novas vacinas que prevenissem doenças incuráveis, que nós ainda temos doenças que não têm cura. Eles deveriam estar imbuídos para o progresso da humanidade. Mas eu estou dizendo para você aqui um dado, tá? 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando nesse momento em pesquisas de armas de destruição. Eles estão desenvolvendo armas bacteriológicas, viriológicas, de vírus, armas de destruição, armas potentes. Estão trabalhando para descobrirem, para criarem armas mais potentes. Sabe? Todo tipo de arma. Tanto aquela arma que é aquela arma bacteriológica, vamos dizer assim, né? Porque o que a gente vê que no final dos tempos a guerra ela vai ser nesse nível, né? Alguém vai jogar um vírus lá num trem, no metrô, e vai matar todo mundo e aquilo vai se espalhar. A guerra a mais eficaz é essa, não é aquela guerra de ficar dando tiro em ninguém, né? E você vê que quase 40% dos recursos das nações, eles são alocados na pesquisa e na fabricação de armas. Eu tô dizendo de um dado, gente, que você pode verificar isso facilmente, se você fizer uma pesquisa,
tá? Então, o que acontece? A gente fala muito em paz, mas a gente trabalha na guerra, tá? Então, não se iluda. Como eu falei pra você, é a era do engano. Não se iluda. Não, vai ter paz. Vamos fazer um tratado de paz. Vai ter paz. Esquece isso, gente. Ninguém tá trabalhando pela paz, não. Os cientistas, as pessoas, as nações, elas estão trabalhando para a guerra. Elas estão se preparando para a guerra. Então Jesus falou assim, olha, haverá guerras e rumores de guerra. Mas isso ainda não é o fim. Aí ele fala lá no versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. E matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já está acontecendo numa escala alarmante. Alarmante. Crente, ore pelos seus irmãos. De repente você está vivendo uma vida boa, sem perseguição. Ninguém te persegue por você ser crente, né? Não tem um ou outro que zoa, fala um negocinho aqui, um negocinho ali, mas isso nem se compara com o nível de perseguição que alguns cristãos estão tendo. Ore pela igreja perseguida. Milhares de cristãos estão perdendo a sua vida só pelo fato de serem cristãos. Acorda, crente. Vamos orar pelos nossos irmãos. Milhares de cristãos estão sendo vítimas de algum tipo de perseguição. Isso você vê até nas suas redes sociais. Famílias inteiras. Há um mês atrás eu vi a família de um pastor. Mulher e filhos, todos morreram por causa da sua fé. Eles entram e matam todo mundo por causa da sua fé. Então isso está acontecendo. No Brasil a gente não tem isso. Agradeça a Deus, mas tem muitos irmãos morrendo por causa da sua fé. E às vezes a gente aqui brigando por coisas mínimas. De biquinho com o irmão por coisas mínimas. E os crentes morrendo em várias partes do mundo por causa da sua fé. E não negam a sua fé. Tá entendendo? Minha irmã colocou aí, ó, verdade. Isso é verdade. Então, gente, vamos ficar atentos. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos. Vamos orar. Versículo 10. Vamos ver o que Jesus fala aqui no versículo 10 pra gente. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. E trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Olha o que Jesus está dizendo aqui. A era dos escândalos. É isso que vai marcar os acontecimentos que antecedem a volta de Jesus. A era dos escândalos. Gente, nunca houve tantos escândalos no mundo como está havendo agora. Nunca houve tantos escândalos no mundo e dentro das instituições religiosas como está tendo agora. Escândalos. Coisas que você não imaginaria que pudesse acontecer dentro de instituições que se dizem religiosas. Estou dizendo de uma maneira geral. Está acontecendo. É a era dos escândalos, tá? Muitos serão escandalizados. Muitos vão se trair um ao outro. Muitos se aborrecerão uns com os outros. Por quê? Boa tarde, quando Jesus colocou aí, Coreia do Norte. Sim, mas não só a Coreia do Norte, sabe? Vários países na África, tá? Até na América, pasmem. Até nas Américas existem crentes que morrem por causa da sua fé. Então, gente, é sério, realmente. Faça uma pesquisa aí apurada depois dessa live e se apega com Jesus. É a única coisa que eu posso dizer pra você. Se apega com Jesus, tá? Então, muitos escândalos vêm acontecendo, né? Se trair-se-ão uns aos outros, se aborrecerão uns aos outros. Por quê? Porque a gente está na era do narcisismo, a era do egoísmo, a era que eu sou mais importante do que todo mundo, entendeu? Então, é a era da traição. É a era do aborrecimento. Jesus falou sobre isso, né? No versículo 11 ele fala assim: surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Olha só, o que Jesus está dizendo aqui, gente? Surgirão falsos profetas que enganarão a muitos, tá? A irmã colocou aí, ó, fiquei impactada num sepultamento, um filho ser consagrado a pastor. Com certeza, isso aí foi...
Gente, é a era dos escândalos, entendeu? Para não perder posição, sim. Me escandaliza mais ainda as pessoas se sujeitarem a um tipo de coisa dessa, né? As pessoas virem essas coisas na cara delas e elas não enxergarem. É muito triste. A gente precisa orar, sabe, gente? E segurar mesmo, segurar em Jesus mesmo, porque não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. E aí Jesus fala aqui, ó, gente, no versículo dos falsos profetas, versículo 11, né? Surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Não é o que está acontecendo, gente? O que é um falso profeta? O profeta, ele fala em nome de Deus. O falso profeta, ele está dizendo que está falando em nome de Deus, mas ele não tem nada de Deus, tá? Então, lá no Antigo Testamento, foram mencionados vários falsos profetas, né, gente? A gente vê lá, tem vários versículos falando dos falsos profetas, em Reis, em Isaías, Jeremias, Ezequias, Miqueias. A Bíblia toda, o Antigo Testamento todo, fala nessa questão dos falsos profetas. Eles afirmam receber mensagens de Deus, porém eles pregam bem-estar e riqueza. Isso é sério. Isso é sério, gente. Falavam apenas o que as pessoas queriam ouvir. Falavam apenas aquilo que as pessoas queriam ouvir. Mesmo quando a nação não estava obedecendo a Deus como deveria, eles falavam coisas que as pessoas queriam ouvir. Um exemplo disso foi Jeremias, né? Jeremias falando, gente, se arrepende, se volta para Deus, porque se vocês não se arrependerem, os inimigos vão entrar aqui, vão arrasar a cidade, se arrepende, volte-se para Deus. Na mesma época de Jeremias tinha um falso profeta chamado Ananias. Ananias falou tudo o contrário de Jeremias. Só profetizando coisa boa. Não, isso é mentira, para, esse profeta aí tá gagá, esse profeta aí não tá com nada. Deus não vai deixar isso acontecer com a gente, não. Nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo de Deus. Então, na mesma época que Jeremias, o profeta de Deus, estava se levantando para advertir o povo, tinha um falso profeta lá. E o que o povo preferiu ouvir? O falso profeta. Porque o falso profeta vai amaciar a cabecinha das pessoas, né? Vai dar só aquelas mensagens de conforto. Não, Deus é contigo, Deus te ama. Sim, Deus nos ama, Deus é conosco. Mas tem a parte que o homem precisa fazer também. Tem a parte do arrependimento, de voltar para Deus, de voltar para as primeiras obras. Tem a parte da correção. Só que o falso profeta, ele não te corrige. O falso profeta, ele só quer amaciar a sua cabeça. Ele só quer falar coisas que você quer ouvir. Ele vai falar de prosperidade, ele vai falar de riqueza, ele vai falar de bênção. Mas ele não vai falar de arrependimento, ele não vai falar do inferno para você. Ele não vai falar de pecado com você. E só por isso ele já é considerado um falso profeta. Como eu sei que é um falso profeta? Olha para a vida dele, olha para os frutos, porque o fruto não mente. Olha para o fruto, olha para a vida. A gente conhece uma árvore pelo fruto. Entendeu? E olha para as coisas que saem da boca dele. É a palavra de Deus que está saindo da boca dele? Ah, não sei. Não sabe porque você não lê a Bíblia. Gente, nós precisamos nos aprofundar na palavra. Devocional é bom? É. Eu amo devocional. Eu tenho que fazer meu devocional. Meu momento com Deus, pegar aquele texto, saber o que Deus está falando para mim. É importante. O devocional, a meditação ali. É ótimo, gente. Mas é preciso aprofundamento na palavra. E aprofundar dá trabalho. Aprofundar na palavra é como se você fosse pegar, escavar uma pedra preciosa. Você não encontra pedra preciosa na superfície. Você só encontra pedra preciosa escavando. Dá trabalho. Aprofundamento na Bíblia dá trabalho. Hoje existem muitas pessoas no raso. Se você perguntar uma coisa um pouquinho mais profunda, ela não sabe te dizer, porque ela só está no raso. A gente não está na era de viver no raso. Tem que ter aprofundamento na palavra. É mergulhar na palavra. Textos profundos que vão solidificar a sua fé. Nós precisamos, gente, porque os falsos profetas estão aí. Tá? Então, na época em que Jesus viveu nesse mundo, havia falsos profetas. Hoje,
proliferou. É o que mais tem, é falso profeta, tá? E eles são populares, tá, gente? Os falsos profetas são populares, tá? Os falsos profetas são populares. Às vezes você que prega a palavra com seriedade, né? Existem poucas pessoas te ouvindo. Mas um falso profeta tem milhões de seguidores. Porque ele está falando as coisas que as pessoas querem ouvir. Entendeu? Então, Deus vai te abençoar. Deus te chamou para ser cabeça e não cauda. Deus vai fazer você prosperar. Você vai ser rico. Tá entendendo? Não existe pecado. Para com esse negócio de pecado. Jesus já pagou pelos nossos pecados. As palavras dos falsos profetas são doces. Tá? Então cuidado. Cuidado. Porque os falsos profetas são populares. Eles têm voz, eles têm vez. E Jesus já tinha nos prevenido quanto a isso. E o versículo 12, Jesus fala assim, olha... E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, por se multiplicar a iniquidade. Então, é um processo que acontece concomitante, ao mesmo tempo. A iniquidade aumenta e o amor esfria. É uma coisa que acontece junto. Jesus falou sobre isso. Essa iniquidade aí, gente, está falando de uma depravação moral. Depravação moral. O mundo, ele está sem referências. O mundo está perdido e confuso. O mundo está sem moral. O mundo está sem norte ético. É a era da iniquidade. É a era da depravação. É a era da desintegração da família. Famílias colapsadas. Famílias desintegradas, desestruturadas. Infelizmente, até dentro das igrejas, isso vem acontecendo. É uma coisa que vai anteceder a volta de Jesus. Nunca houve tanta depravação moral como está tendo agora. Gente, nem na época de Sodoma e Gomorra. Por muito menos, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. E você vê o que tem acontecido nessa era, nessa época. A depravação moral e espiritual tomou conta. E Jesus nos advertiu sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O índice de infidelidade conjugal é alarmante, até dentro das igrejas. O índice de divórcios é alarmante, até dentro das igrejas. Pessoas que você vai conversar já tá no segundo, terceiro casamento. Meu Deus do céu, que é isso, gente? Que é isso, gente? As pessoas não conseguem mais manter uma aliança, porque casamento é aliança. Não conseguem manter mais uma aliança, gente. O nível de infidelidade é alarmante, o nível de divórcio é alarmante. A homossexualidade é aplaudida. É aplaudida hoje. É aplaudida. Antigamente as pessoas que tinham essas práticas, elas nem queriam se revelar. Elas tinham lá suas práticas e era uma coisa pessoal. Ela nem queria se revelar. Hoje elas se revelam, falam escancarado, né? Fazem coisas na frente de todo mundo, às vezes até na frente de criança. Eu que já viajei algumas vezes, só Jesus, meus filhos pequenininhos, dentro de aeroporto, beijando um na boca do outro, uma coisa assim. E para explicar para minha filha, para o meu filho, sabe, é difícil, porque é era da depravação, sabe? A pornografia só cresce, comercial de pasta de dente tem uma mulher pelada lá, um homem pelado lá. Comercial de flor, de jardim, tem uma mulher pelada lá, um homem pelado lá. O apelo visual, pornografia, é muito grande. Os comerciais, o apelo comercial para a pornografia é muito grande. É um câncer enraizado na sociedade. Infelizmente, até dentro das instituições que se dizem religiosas, né? Casamentos falidos por conta da pornografia.
homens afundados na pornografia, mulheres afundadas na pornografia, só Jesus. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre isso. É um prenúncio da volta de Jesus. Jesus falou sobre isso. Por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. É concomitante. A iniquidade aumenta e o amor esfria. É a era da solidão, né? É a era da solidão. As pessoas, no século da comunicação, no século da rapidez, as pessoas estão morrendo de solidão. Suicídios alarmantes, a taxa de suicídios. Não se fala isso, gente. Não se fala publicamente. Não se coloca dados estatísticos para as pessoas verem. Muitas pessoas tirando a própria vida. É a era da solidão. Sabe? Numa era que a comunicação avançou, então, né? O transporte avançou, a comunicação avançou, as pessoas estão sozinhas, mergulhadas na ansiedade, mergulhadas na depressão. Tá entendendo? A coisa é séria. O espírito do anticristo já está operando no mundo. A gente está preocupada. Eu vou falar sobre isso, período da grande tribulação. Na live 2 eu vou falar sobre isso, tá? Porque não tem como, já tem 1 hora de live. E eu parei aqui no versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha a promessa de Jesus. Aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Tem que perseverar até o fim. Ficar firme até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então não dá para desistir agora, gente. Apocalipse diz, né? Eu quero até ler esse versículo com você aqui, bem rapidinho. Que tá lá no Apocalipse, é facinho de achar o versículo. Estou na minha Bíblia de estudo aqui. Dá o último capítulo da Bíblia, gente. Vamos lá. O último capítulo da Bíblia. Eu quero ler aqui com vocês. A gente já está terminando aqui. Apocalipse 22, versículo 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, é a era do afunilamento, tá? As coisas, elas vão se convergir de uma tal maneira que você não vai ter outra alternativa. Ou você fica firme com Jesus, ou você se desvia. As coisas estão caminhando para o seu final, tá? As coisas estão caminhando para o seu final. E aí, no versículo 13, fala que aquele que perseverar até o fim será salvo, tá? E a partir do versículo 14, a gente já entra num outro período. E eu quero comentar com vocês na próxima live. Tá falando aqui, esse evangelho será pregado a todo mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Eu vou explicar esse versículo para vocês na próxima live. Vou explicar o versículo 15, que Jesus falou, quando virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê, entenda. Por que Jesus falou isso, quem lê, entenda? Nem todo mundo vai entender isso aqui, são coisas profundas, gente. São coisas que a gente precisa de um aprofundamento na palavra, tá? E Jesus aqui citou Daniel, o profeta Daniel. Jesus fez uma ponte aqui com aquilo que ele estava falando e o profeta Daniel. O livro de Daniel é um livro altamente escatológico. Eu tenho o livro de Daniel explicado versículo por versículo, capítulo por capítulo, aqui no meu Instagram. Esses vídeos são bem antigos, estão bem lá atrás, mas eles já estão aqui. Eu estou organizando aos poucos, tá? Eu tô com uma pessoa maravilhosa me ajudando aí nessa parte, tá? Muito em breve, essas lives vão estar lá no meu YouTube, aí vai ser mais fácil para você achar. Então, assim, há muito tempo, não é da agora, que eu venho nesse propósito de ensinar a Bíblia, ensinar a palavra. Então, livros que você não vê ninguém nem pregando sobre. O livro de Daniel é um livro que quase ninguém prega sobre o livro de Daniel. Só prega aquela parte que os jovens foram jogados na fornalha e Daniel na cova dos leões. O restante ninguém prega. Porque é um livro difícil, um livro escatológico. Eu tenho esse livro todinho gravado, capítulo por capítulo, aqui no meu Instagram. O livro de Daniel todo. O livro de Apocalipse todo gravado. Então, quem quer aprender realmente, ele aprende. Por que eu fiz isso? Porque em algum momento da minha vida, me chamaram e falaram assim, Alessandra, hoje pra gente aprender, a gente tem que pagar. Tudo é pago. Então, se eu quero me aprofundar na Bíblia, se eu não pagar, eu não tenho como aprender. O que eu fiz? Não, eu vou ensinar na minha rede social.
Não tem desculpa mais. É por isso que a senhora não está aprendendo? Então, vamos lá. Isso já tem anos, tá, gente? Já tem anos. E eu comecei a ensinar na minha rede social e nunca mais parei. Já tem aí 4 anos que eu faço lives aqui, né? Conteúdo de qualidade aqui no meu Instagram. Agora eu tô com um canal no YouTube também. Procura lá, gente, a Lê com Bíblia no YouTube, tá bom? Tem um site também agora, alecombiblia.com.br, várias reflexões lá, abençoados para sua vida. Então só não aprende, só não estuda quem quer. Existem muitas pessoas sérias ensinando a palavra, o evangelho genuíno, muitas pessoas sérias ainda. Então procure pessoas sérias, tá? Leia a Bíblia. Não fica refém também, não, das pessoas não, gente. Leia a Bíblia aqui. Você tem uma Bíblia em casa, pega a sua Bíblia e vai ler a sua Bíblia. Medita na palavra. Pede o Espírito Santo para te ensinar. E o Espírito Santo vai te ensinar. Pede ajuda para pessoas idôneas, pessoas que realmente comprometidas com a palavra, tá? Não vai atrás de aventureiros, não. Então aqui, eu parei aqui no versículo 14, não é isso? E a gente vai, na próxima live, a gente vai estar fazendo esse link aí com o livro de Daniel. Por que que Jesus citou Daniel, tá? Eu vou explicar tudinho isso para vocês. E nós vamos fazer a parte 2 desse vídeo aqui, se Deus quiser. Então, deixa eu dizer para você, antes de terminar aqui, o espírito do anticristo, ele já está operando no mundo, tá, gente? Eu vou falar sobre isso também na próxima live. O que é o anticristo? É aquele que é contra Cristo. Ele se opõe, se levanta contra tudo que é de Deus. Então, apesar de o anticristo ainda não ter se manifestado no mundo, por que ele não se manifestou no mundo ainda? Por que o anticristo não se manifestou no mundo ainda? Vou dizer para você na próxima live, tá? Apesar dele não ter se manifestado ainda, o espírito do anticristo já está manifestado no mundo, tá? E tudo isso a gente vai estudar na próxima live. Então, se você gostou dessa live, gente, por favor, me ajuda na divulgação da palavra. Dá um cliquezinho, curte, compartilha com alguém, coloca no seu stories, compartilha a live no Facebook, compartilha no WhatsApp com uma pessoa, entendeu? Multiplica essa palavra para que as pessoas possam entender que Jesus está voltando e que a gente precisa se firmar cada dia na palavra de Deus. Deus abençoe aí, Deus abençoe, boa tarde com Jesus. Muito obrigado pelas pessoas que estão aqui comigo agora nesse momento. Sei que domingo as pessoas que me acompanham aqui estão nas suas igrejas, né? Que eu não tenho pessoas só da minha igreja que me acompanham, tem pessoas de várias igrejas me acompanhando, e hoje é a hora da escola dominical. Só que hoje não teve EBD na minha igreja, eu resolvi fazer minha live hoje, porque ontem eu não consegui fazer. Então, dando um jeitinho aqui e ali. Então, mas vai ficar gravada, tá? A live vai ficar gravada, e você pode me abençoar e abençoar o reino de Deus espalhando as boas novas aí. Beijo. Até semana que vem, provavelmente a minha próxima live será no sábado, eu vou divulgar durante a semana, tá bom? Deus abençoe, fica na paz.